para nos fazer entender, guardar a sua santa palavra. Soberano e eterno Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que ainda vais fazer em nós. Te damos graças pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, porque o Senhor enviou para morar em nossos corações. Te damos graças por toda a Tua bondade. Sabemos que estás conosco, Senhor. Sabemos que és o nosso Senhor, és o nosso Rei. Ó Pai amado, nós queremos ouvir Sua palavra nesta noite. Nós queremos entender as Tuas verdades. Nós queremos compreender o que está escrito. Nós queremos que a unção do Espírito mais uma vez esteja presente em nosso meio nesta noite, para nos ensinar, Pai, para nos fazer entender. Não queremos ser somente ouvintes da palavra, nós queremos entendê-la, Senhor. Nós queremos compreendê-la. Que o Espírito de revelação da palavra, mais uma vez, ele se manifeste em cada vida que ouvir essa palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Abra a porta, Senhor, da palavra para cada ouvinte. Doce Espírito, és o nosso mestre, és o nosso professor, és o nosso ensinador. Sabes a intenção pela qual foi escrito a Tua palavra, pois és o autor dela. Revela a cada ouvinte a Tua palavra, doce Espírito. Nós cremos que temos a habilidade de não somente ouvir, mas de entender os mistérios do reino do Senhor. Sairemos deste lugar com uma fé muito mais forte do que quando nós entramos a esse lugar, pois nós vamos nos alimentar da palavra, entender a palavra e fortalecer o nosso espírito com as verdades contidas nesta palavra, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém. Nós vamos ler sentados, ok? Eu quero que os amados irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 25, ok? Nós vamos estar lendo alguns versículos, então nós vamos ler com bastante atenção, e creio eu que Deus, Ele vai falar mais uma vez conosco nesta noite, e Ele vai nos revelar a sua preciosa e grandiosa palavra. Amados, nós temos aqui uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Eu sei que todos vocês já leram essa parábola. Eu acredito que já leram mais de uma vez, já leram algumas vezes essa parábola, mas hoje nós queremos tomar direção no Senhor a partir dessa parábola, em nome de Jesus. Nós não vamos estar aqui estudando toda a parábola, ok? Mas nós queremos aqui encontrar aqui a nossa direção em Deus, para assim trazer para a igreja aquilo que o Espírito Santo Ele quer nos transmitir nesta noite. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, como é que você lê?
E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre semear, sobre ser próximo. Nós queremos falar na palavra do Senhor Jesus a respeito de alguns mistérios que estão contidos nesta palavra, que muitas vezes passa desapercebido a cada um de nós. Eu quero tomar principalmente a palavra que Jesus, ou seja, a pergunta que Jesus fez a este homem, no verso 36, quando diz: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Às vezes nós lemos muito rápido a palavra, sem a devida concentração, sem depender do Espírito, e às vezes nós deixamos escapar verdades que são indispensáveis. Jesus perguntou àquele homem: o que para você parece ser o próximo, daquele homem que estava ferido? Na visão do homem que estava ferido, daquele que foi ajudado, quem parece ter sido o próximo? Às vezes nós não entendemos tão bem, embora a palavra próximo possa dizer alguém que está perto de você, ou alguém que faz parte da sua família, alguém que é um seu chegado, Eu quero que os amados irmãos entendam, esses são mandamentos ainda para os judeus, que existe ainda hoje. Eram mandamentos para o povo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, na verdade faz parte do mandamento da lei. Mas quem era o próximo? Porque 3 pessoas observaram aquele homem, estiveram perto dele. Mas quem realmente foi o próximo daquele ferido? Foi isso que Jesus perguntou àquele homem. Quem era o próximo dele? E então aquele homem observou e disse: aquele que o ajudou. Aleluia. Então, segundo a palavra do Senhor, ele diz que ame a Deus sobre todas as coisas, segundo a lei, e ame o próximo.
O próximo é alguém que no projeto de Deus, na mente de Deus, sempre foi alguém escolhido para ser amado, para ser ajudado. E quem é o próximo aqui nessa parábola? O próximo é o ajudador. É aquele que ajudou alguém. Então quero que a igreja entenda: há sempre uma ajuda, há sempre um auxílio, há sempre um benefício para aqueles que são o próximo. Aleluia. O foco dessa parábola em si não é o homem ferido, mas é o próximo, é o ajudador. O ajudador é sempre o próximo na visão do Senhor. Não é simplesmente aquele que é seu irmão. Eu falo irmão na carne, irmão biológico. Não é sempre aquele que é até o cristão. Embora o cristão tenha que entender que dentro desta parábola precisamos entender que nós como ovelhas, que nós como boa árvore de Deus, temos que estar dando bons frutos. Temos que estar sempre doando, cedendo. O próximo aqui é o ajudador, e nós devemos ser a igreja que pratica a atitude do próximo. Aleluia. Então o próximo, quando você estuda a lei, amar a Deus, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo. O próximo recebe o benefício de ser amado. Em outra palavra, aquele que se dispõe a estar sempre ajudando, porque o próximo é quem ajuda. Aquele que se dispõe a estar sempre abençoando, doando, se dando, este é o próximo. Então, desde a lei, o próximo era alguém em Deus que deveria ser sempre ajudado. Parece até o inverso aqui, porque houve alguém que foi beneficiado. Mas Jesus perguntou: quem lhe parece o próximo dos três na visão do doente? E o jovem disse: na visão do doente, eu estou melhorando aqui, não melhorando o que Deus deixou, mas estou trazendo um entendimento para você. Então aquele homem disse: na visão do doente, o próximo para ele foi quem ajudou. Aleluia. E o próximo para Deus, desde a lei, sempre foi aqueles que deveriam ser amados. O que nós queremos dizer é que há uma ajuda para o próximo. Eu quero que você veja isso. Eu quero que você não foque bem aqui naquele que foi ajudado, mas no próximo. Porque o próximo é quem ajudou. Então o próximo, segundo o grande mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo, ou seja, amar o que ajuda, beneficiar quem ajuda. Então existe uma lei de Deus universal, que ela protege o próximo, que ela alcança o próximo, que ela beneficia o próximo. Então eu quero que vocês hoje foquem, porque eu quero que a igreja entenda essa lei soberana, a lei de ser próximo. Aleluia. Ou seja, a lei de quem ajuda. Amado, nós nunca vamos obter aquilo que nós não estamos, olha que coisa, aquilo que nós não estamos querendo fazer. O grande segredo, amado, não é simplesmente ir a Deus, pedir algo a Deus. O grande segredo não é quando você tem a necessidade, você focar simplesmente em você para pedir para você. Porque entenda que existe um princípio envolvido. Eu nunca vou receber do Senhor aquilo que eu não estou disposto a fazer primeiro por alguém. Eu tenho que ser o próximo. Eu tenho que ser aquela pessoa que está focada primariamente em ajudar.
Porque existe uma lei sobre o próximo. Existe uma graça, isso é o universo de Deus. No projeto de Deus, a bênção, ela recai primariamente no próximo, naquele que está disposto a ajudar. A palavra do Senhor, amado, e eu nunca tinha entendido o que ela estava transmitindo. Embora eu e você, e eu sei que você já leu muito esse versículo, eu vou ler junto com vocês hoje. Eu nunca tinha entendido direito o que Tiago queria transmitir. Lido e relido, até que o Espírito Santo de Deus me trouxe a compreensão, e eu entendi, e falei, meu Deus. Sabe, as Escrituras Sagradas nem sempre são compreendidas. São lidas, são ouvidas, mas muitas vezes não compreendidas. O Espírito Santo, ele é o autor da palavra, e ele nos mostra o que eu e você devemos fazer, ou aonde nós devemos nos encaixar, para que as bênçãos do Senhor, que são nossas por direito de aliança, ok? Somos verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Às vezes você se pergunta assim, já que eu sou herdeiro de Deus e Deus é o dono do mundo, por que eu não consigo como se deve me apossar daquilo que é meu? É uma pergunta que todo cristão, em algum momento da vida, eles já pensaram, Deus é tão poderoso, eu sou rico em Jesus, a palavra do Senhor diz isso, sendo Jesus rico se fez pobre, para que através da pobreza dele enriquecêssemos. Então nós somos ricos no Senhor, e eu não falo só do lado financeiro, aleluia, essa palavra rico fala de muitas outras coisas. Mas há uma pergunta, amado, que não se quer calar, ainda que você não a faça audivelmente, ou audível, mas lá no fundo, já que papai, meu pai, ele é tão rico assim, e parece que na totalidade dos filhos de Deus, não usufrui dessas riquezas que são deles. Pastor Jadson, parece-me que não estou sabendo fazer, ou não estou fazendo algo que me faça tomar posse daquilo que é meu. Sim, amado, o defeito nunca estará no Senhor, mas sempre na gente. Então, eu tinha lido Tiago, eu quero ler com vocês. Tiago no capítulo 4, nós queremos ler aqui, do versículo 1 até o verso 3, para poder deixar Deus trabalhar e trazer sobre nós o entendimento que Ele realmente está nos transmitindo aqui nesta noite. Tiago capítulo de número 4, versículo 1 ao 3 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Olha, isso é significativo. Dos vossos deleites, daquilo que eu gozo, daquilo que eu usufruo, aleluia. Sabe, daquilo que é benefício para mim, foque nisso, daquilo que é benefício meu. Ele diz, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. É assim que a carne quer, ela quer para ela. Ela quer se deleitar para ela quer usufruir para ela quer provar para ela, é uma coisa muito pessoal, é dela, é para ela, é conquistado para ela, ok? Ela nunca visa o próximo, é isso que Deus está dizendo. A carne, ela nunca visa o próximo, os deleites são dela. A sua carne, ela não quer para mim, ela quer para você, aleluia. Ela é muito, podemos dizer assim, egoísta. Se tem uma coisa que a carne é ser egoísta, ok? E nós aprendemos em Cristo o inverso disso. Nós precisamos não olhar para nós primariamente. Não quer dizer que você não faça nada em seu benefício, mas eu quero dizer que a minha intenção é sempre alcançar o próximo, beneficiar o próximo. Com esta visão de alcançar o próximo, passa-se a ter uma bênção sobre mim. Porque quando eu quero alcançar alguém,
eu me torno próximo, porque o próximo é quem ajuda. Aleluia! Às vezes, amado, nós não focamos direito no próximo. E quando falamos do próximo, nós olhamos a gente ajudando alguém. Mas o próximo nem sempre é o que está perto, mas é o ajudador. Aleluia! Na visão de Cristo é assim. Então diz que nos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia. Verso 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Parece, na verdade, que esse é o filme, infelizmente, de uma igreja muito rica, que é a igreja de Cristo. Parece que eles estão sempre em falta de alguma coisa. Parece que nunca alcançam aquilo que é deles. Aleluia. O verso de número 3 é o nosso foco principal. E aqui é onde o Senhor traz a revelação. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que será pedir mal? Aleluia. Pedir mal não é simplesmente pedir. Ok? Eu quero que você guarde isso. Pedis e não recebeis. Eu sei esse versículo de cor. Desde a minha, do início da minha fé eu aprendi esse versículo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E eu nunca entendi o que era pedir mal. Pedir mal quer dizer na Bíblia Sagrada, para o gastardes em vossos próprios deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Porque o pedido mal é um pedido que eu quero só para mim. Eu não penso em mais ninguém a não ser em mim. O Senhor está nos trazendo a revelação, porque a igreja de Cristo na terra não tem usufruído daquilo que é deles por direito de aliança. E eles pedem a Deus. Mas o que eu quero dizer é que na maioria das vezes eles pedem mal. Eles lembram dele. Eles não são o próximo em sua atitude. Porque o grande segredo é: eu nunca terei de Deus aquilo que eu inicialmente não esteja disposto para doar. Aleluia. Eu preciso ter essa visão, eu preciso estar preparado primeiramente ou primariamente para doar. A visão principal da igreja não é primeiramente doar, é primeiramente receber. Tiago está dizendo isso aqui: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o pedido mal é simplesmente, foi isso que a palavra está dizendo, para o gastardes convosco. Porque você quer o benefício seu. Esse é o deleite próprio. Esse é o pensar simplesmente em você. E quando eu vou simplesmente a Deus para pedir algo que eu não estou disposto para dividir, esse pedido não é bom diante de Deus. Esse pedido não é honesto diante de Deus. Todo o projeto de Deus para a igreja, e quando você estuda a palavra, a igreja, segundo Jesus, ela é simbolizada como a boa árvore. A boa árvore que dá bons frutos. A Bíblia diz isso. Nós somos a boa árvore que devemos estar dando bons frutos. Nós não devemos estar dando simplesmente fruto, mas bons frutos. E se espera de uma boa árvore que ela dê fruto, e fruto bom. Você não pode pegar uma árvore, uma boa árvore, que não dê bom fruto. Amado, se você observar, a própria natureza nos ensina. Os frutos que dão na árvore é para alimentar as pessoas. Eu sei que alguns desses frutos também caem de tão maduro e ela recebe o benefício, a nutrição daquilo ali. Isso quer dizer que nem tudo que Deus deu para você, é para você dar tudo às pessoas. Você é beneficiado com algo, mas primariamente o fruto é para abençoar as pessoas. Esse é o projeto de Deus. E Tiago, pelo Espírito Santo, ele traz essa revelação. Eu nunca tinha entendido direito essa revelação. Pedis e não recebeis, porque seu pedido ele é mau.
ele é mal intencionado. Porque quando eu peço e eu quero os benefícios de Deus, ainda que isso seja minha herança, quando eu quero visando só para mim, isso não é a lei do amor operando. Isso não é uma atitude correta. Eu preciso primariamente estar querendo receber, porque eu espero receber para dividir, para doar também, para ajudar, para beneficiar. Quando nós olhamos para a palavra, ela está cheia de relatos como esse, amados. Existe uma história na palavra do Senhor, isso aqui é muito sério, de um homem que a Bíblia chama de um homem louco, de um homem insensato. Lá em Lucas, eu quero junto com vocês, eu quero que vocês me acompanhem, Lucas 12, a partir do verso 13. Nós temos um relato e o Senhor Jesus está nos ensinando uma grande verdade, dentro daquilo que o Espírito Santo está transmitindo para a igreja hoje. Lucas capítulo 12, o versículo de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus. 12:13 diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Você veja que esse camarada daqui, ele não está bem intencionado, ele está focando em pegar a sua parte. Eu quero usufruir. Escute, que o Espírito Santo ele vai trazer para vocês a revelação daquilo que talvez o Espírito já te revelou, mas talvez ainda você não deu oportunidade para ele de revelar. E hoje você está com essa oportunidade diante do Senhor. Mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Você sabia que todo pedido, tudo aquilo que você pede, ok? Avareza não é ter. Avareza é simplesmente ficar obcecado e querer simplesmente usufruir daquilo só para você, ok? Essa é uma raiz também da avareza. Você não visa, quando o Tiago está falando, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar de só com vocês. Essa é a atitude do avarento. O avarento pensa nele, e por isso aos olhos de Deus é mal. Se você não estiver disposto primariamente a ajudar, não está preparado para receber. Aí está a fase da igreja. A igreja não recebe porque existe um princípio envolvido. O princípio que está envolvido é que as bênçãos caem sobre o próximo. Lembra, o próximo é o ajudador. A bênção cai sobre eles, aqueles que estão dispostos. Aquilo que tem não é somente para eles, mas é para o outro também. Aquilo que pedem não é simplesmente dele. As riquezas que o Senhor tem para nós não é simplesmente para mim, para você. É para abençoar, aleluia, em primeiro plano. Então o avarento pensa em si. Esse é o foco. Então o Senhor disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então ele diz, e propôs-lhe uma parábola dizendo assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não há pensamento nenhum neste homem com o próximo. Pensamento é todo dele, ok? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Só pensa nele. Não é pecado você se deleitar, mas é errado pensar simplesmente no seu deleite, sem primeiro pensar no do outro. Essa é a visão de Deus. Eu acredito que a igreja pode ser tremendamente beneficiada se a igreja começar a praticar, não somente ouvir, mas praticar esta grande verdade que o Espírito Santo ele traz para mim e para você nessa noite. Então diz assim a palavra: e arrazoava entre si dizendo: o que farei? Então ele pensa nele, o que é que eu faço?
não tenho onde recolher os meus frutos, e disse: então farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: olha o pensamento deste homem, olha se não é só deleite para si. Então eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Misericórdia. Deus é mais. Oh, pensamento triste. Esse é o pensamento que está neste mundo. E de alguma maneira a gente veio para Jesus, estamos com Jesus, e de alguma maneira essa é a maneira adotada de um modo geral pela maioria dos cristãos. É por isso que há tantos pedidos sendo feitos a Deus pelos seus filhos, mas a maioria deles, amado, nunca é para os deleites do próximo, mas sempre para si. Alma, esse homem é tido como o homem insensato, é o homem louco. Você vai ver que o Senhor vai dizer louco. O homem insensato é um homem louco. Sabe o que é que o homem insensato diz na palavra? A Bíblia diz o insensato em seu coração: não há Deus. Ele não se importa com Deus, ele não se importa com o que Deus pense, ele não se importa com os mandamentos de Deus, ele se importa com ele, ele visa ele, ele simplesmente quer agradar a ele. Então olha para esse homem, amado, ele diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Misericórdia. Ele pensa só nele. Olha o que diz a palavra: mas Deus lhe disse: louco. Nós não somos nenhum louco. A igreja de Cristo não é louca, nós somos santos. Às vezes o nosso comportamento, as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós somos. Nós somos criados com a essência do amor de Deus. Nós fomos criados, sabe, com a maior de todas as coisas, que é o amor do Senhor. Está em nós, está impregnado em nós, pronto para ajudar, pronto para abençoar. O amor de Deus é descrito na Bíblia assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Essa palavra deu nunca ficou tão forte no meu coração quanto aquele dia que eu li, e a palavra deu, ela foi unida à palavra amor. Quando o amor se manifesta, você sempre ajuda. Quando o amor se manifesta, você sempre doa e você sempre dá. Deus amou o mundo de tal maneira, é aqui que a palavra está dizendo, ela está explicando como foi que Ele amou. Ela está falando da característica desse amor. O amor dele foi tão grande que Ele deu seu filho para morrer por todos nós. Ele deu o melhor que Ele tinha. Não existe amor perfeito sem doação. Não existe esse amor. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para nós. Esse homem daqui, ele é um louco. Ele pensa nele. Ele derruba os seus celeiros, ele faz maiores, e ele diz: agora estou farto, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esse não é o nosso foco. Um dia Deus falou comigo dentro desta palavra: ninguém morre sem reivindicação. Veja que Deus não está dizendo: esta noite eu peço a tua alma, mas essa noite te pedirão a tua alma. Se você estudar toda a história da Bíblia Sagrada,
Desde a história de Jó, sempre teve um intruso, um inimigo indo até o Senhor e dizendo assim: olha, tira os bens dele. Deus não faz esse papel, mas ele permitiu, ok? Existem reivindicações no reino espiritual. Eu quero, e não é Deus que está pedindo mal de ninguém. Jesus ensina dizendo: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. É um princípio de Deus. Nada acontece por acaso. Feche as portas para que não seja pedido aquilo que não convém, ok? Se mantenha guardado dentro dos princípios de Deus. Eu quero dizer, sempre vai haver um escape para vocês. Aleluia. Mas olha o que diz a palavra: louco, esta noite te pedirão a tua alma. As almas são reivindicadas. É claro que ela tem que dar brecha para serem reivindicadas. Mas olha o que esse homem está fazendo. Eu sei que é uma parábola, mas olha, isso é uma atitude de loucura, a ganância. E diz a palavra do Senhor: e o que tu tens preparado para quem será? Conta que aquele homem não teve projeto em sua vida. Um dia, quando eu parti, para quem fica, ele pensou tanto nele, que ele não parou um momento sequer para dizer: mas quando eu me for, isso vai ficar para fulano ou beltrano. Se é a pura ganância falando, tudo é meu, ele vai até os seus limites sem pensar em ninguém. Eu não duvido com ninguém, o que eu tenho quando eu morrer não fica para ninguém. Ou seja, eu não quero nem saber com quem fica. Eu não tenho projeto de divisão. Aleluia. Dá para entender aquilo que o Espírito quer falar conosco. A igreja de Deus que é vencedora, eles pedem e não recebem, porque eles pedem simplesmente para eles. O projeto inicial, aprenda, o projeto inicial é: eu preciso para dividir. Todo o seu pensamento, se for só esse, eu quero para mim, você nunca assume o papel do próximo. Aleluia, a gente sempre pensou no próximo, olhando para o outro. Mas a Bíblia manda você assumir o papel do próximo. É isso que nós queremos aqui nessa noite. Quem é o próximo? O próximo é o ajudador. Então, diz a palavra do Senhor: assim aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus é um louco. Olha a palavra para si, que pensa somente em si. Tudo é para ele, é para seu deleite, é meu. Aleluia, Deus não vai responder a oração que é só para você, porque essa oração ela é egoísta. Quando você estuda a palavra de Deus, ela está cheia de pessoas que foram abençoadas porque não foram egoístas. Vocês lembram da viúva, a viúva de Sarepta? Vocês lembram que esse princípio que nós estamos aqui ensinando está envolvido com esse relato? Vocês lembram como foi a atitude? E essa mulher, se ela não faz da maneira que Deus, ou seja, da maneira que o princípio de Deus está estabelecido, ela não é abençoada. Esse princípio que nós estamos aqui ministrando, ele está envolvido aqui dentro, e Deus opera através dos seus princípios. É um erro pensar que Deus, algumas vezes, ele deixa de lado a sua palavra, seus princípios, para atender o seu desejo. E ele não irá fazer isso. Deus nunca viola a sua palavra e os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são soberanos. E se tem uma coisa que está dentro da nossa prosperidade num todo, eu não falo só de dinheiro, num todo, é nos tornarmos o próximo, aquele que abençoa. Pedir primeiramente não só para mim, mas pedir visando no próximo. Se não for assim, não é bom, e não conte com a resposta divina. Aleluia. A igreja de Cristo já foi muito longe, já tropeçou demais, e Deus foi muito acusado de que não quer dar. É Deus que não quer dar, ou é nós que não nos enquadramos dentro dos princípios de Deus, e por isso Ele não pode derramar sobre nós?
Veja que Salomão recebeu todas aquelas riquezas, mas olha que ele não tem o foco em si para ele. Ele nem pediu simplesmente para ele não pediu riqueza, ele não pediu a vida dos seus adversários, ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Isso está dentro dos princípios de Deus. Mas Deus amou esse princípio. Ele disse a vida dos teus adversários. Aleluia. Tu não pediste riqueza, não é nenhum pecado. Aleluia. Porque se fosse pecado, Deus não tinha nos tornado ricos em Cristo. Não falo milionário, porque milionário fala só de dinheiro. Estou falando rico em Cristo. E o Senhor disse, então darei a você também muita riqueza. Quando a gente alinha o princípio da maneira certa, as coisas começam a acontecer. Quanta insistência tem havido na igreja para não entrar dentro desse princípio. Aleluia, nós somos ricos em Cristo. Aleluia, então aqui, no relato, quando o Senhor enviou Elias, o profeta, aleluia, a uma viúva, vamos ver, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, capítulo 17, o livro de 1 Reis, nós vamos ver versículo 12, versículo 13, ok? Nós não vamos ler todo o relato da história envolvendo essa viúva e Elias e seu filho. Mas vamos ler 1 Reis capítulo 17, verso 12 e verso de número 13, ok? Vamos ler a palavra do Senhor. Porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha. Aqui está um segredo tremendo, guarde. Ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão um punhado de farinha. Aleluia, tem um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vos prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Qual é a visão dessa mulher? Ela está avisando para ela, ok? E você vai dizer, não tem nenhum pecado, pastor. Se você visar só para você, o pouco que você adquirir vai se acabar rápido. Essa mulher, amado, ela está com uma justificativa que parece nobre. Quando não tem a ver a intervenção divina, ok. Mas tudo que nós temos, a gente recebe de papai. É o poder de Deus que se manifesta trazendo para nós. É o poder de Deus que quer continuar se manifestando para continuar nos alcançando. Ela disse, eu tenho um pouquinho. É por isso que a maioria das pessoas, infelizmente, sendo ricos, morre pobre. Por quê, pastor? Porque o que tem, elas dizem, mas eu tenho tão pouco. Sabe por que a gente às vezes fica com tão pouco e nunca consegue ter o máximo? Porque tudo que nós temos, seja o pouco, seja o muito, é somente para nós. E aquilo nunca cresce. Nunca cresce. Ah, mas eu tenho muito. Deus queria te dar mais. Ok? Há muitos anos Deus me mostrou que quando Jó, ele foi enriquecido novamente, ele teve 2 vezes mais. Eu quero que os amados irmãos entendam que uma chegava até ele e depositava as riquezas. Porque Deus estava assim, mobilizando. Eu quero dizer, antes do último chegar para doar o que Deus mandou, Jó já estava podre de rico. Mas mesmo podre de rico, continuava sendo enviado. Então quero dizer, ainda que você ache que tem muito, o Senhor quer dar mais para você. Aquele que tem pouco, o Senhor quer dar muito a você. Se você insistir em ficar com o pouco e achar que o pouco, não é porque é pouco que é só seu. O pouco também
é para o próximo, amado. Não importa o que as nossas mentes digam. A oferta da viúva era pouca, mas ela entendeu que não era dela. A falta de entendimento nessa questão aqui, para quem tem muito e para quem tem pouco. O pouco acha que nunca pode dividir, porque é tão pouco que não pode dividir. Deus está nos ensinando, o pouco é para dividir, para que isso seja multiplicado e não fique tão pouco. A mulher está se justificando aqui. O que destrói, na verdade, o povo é a justificativa sem fundamento. Amado, troque sua visão, troque suas palavras, suas intenções pela Bíblia. A Bíblia foi nos dada para modificar a gente para melhor. A Bíblia foi nos dada para nos ensinar a pensar da maneira certa, porque nós sem ela, sem Deus, não pensamos da maneira certa, pensamos de maneira egoísta, simplesmente para mim, para você. Se nós não vigiarmos, até nossas orações são egoístas. Pensamos sempre, não posso deixar de lado a minha casa, a minha esposa, se tiver esposa, o meu filho, ok, se tiver filho, os meus familiares, a mim, não deixe-os de fora. Mas suas orações não são somente para eles. Quando você começa a orar e clamar pelo próximo, Deus vai levantar muitas outras pessoas para orar pela sua casa e por você. Esse é o segredo. Esse princípio está envolvido dentro da palavra, e a igreja está perdendo, e está na hora de começar a acordar desse sono que não é bom. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de somente para vocês. Essa é a intenção maligna. Aleluia. É como se estivesse com duas mãos abertas, e então algo chega numa mão, e você fecha a mão e diz: eu continuo com a outra porque eu quero receber para mim. Você não sabe abrir. Amado, o princípio envolve primeiramente saber abrir, saber doar, para poder ser abençoado. Vocês lembram? Depois nós vamos ler. Olha o princípio de Deus: dai. Ele não diz primeiro receber, ele diz dai e dar-se-vos-á. Aleluia, é isso. Você precisa fazer isso, é o princípio do próximo. Você precisa estar disposto, primeiramente, começa a treinar isso. Eu preciso entender, aleluia, eu preciso trazer para mim que aquilo que eu pedi, aquilo que eu quiser para mim, não é somente para mim, é para mim ajudar. Essa mulher ficando. Vocês nunca pensaram, porque Deus, Ele quer saciar o seu servo, Ele mandou justamente seu servo a uma mulher pobre? Como é que pode? Alguém quer abençoar, eu quero deixar você farto, e eu envio você à casa de uma mulher que só tem praticamente uma refeição e não está completa, só para comer e morrer. Deus deu oportunidade a ela a entrar dentro do princípio para ser abençoada, porque naquela atitude ela ia comer, é verdade, mas ia comer e morrer. Uma semente não dá fruto se ela não estiver disposta primeiramente a morrer. Vocês sabem disso. Uma semente, para dar lugar a uma árvore ou uma planta, para que ela dê vários grãos, ela tem que estar disposta primeiramente a perder ou morrer. Porque o que vai colher não é mais aquela semente, mas são outras sementes. Aquela morreu, foi lançada na terra, ela morreu para dar lugar a outra. Você pega uma semente, por exemplo, vou dizer de manga. Você planta o caroço ele se abre, ele morre e dá lugar a uma árvore que vai sair dali muitos frutos. Nós precisamos entender que aquilo primariamente que vem para nós, não é para nós, e a intenção não deve ser minha, mas para o próximo. Quando isso acontecer, eu quero dizer, cumpre-se a palavra dai e dar-se-vos-á. Quando eu começo a orar pelo próximo, Deus levanta quem ore por mim. Aleluia. Veja que o lado egoísta diz: mas se eu não orar por mim, vou ficar sem oração. Não é assim? Eu tenho que orar por mim. E eu não estou dizendo que não ore por você.
Eu estou dizendo como funciona a mente humana. Se eu der, eu vou ficar sem nada. Não é assim? A gente não entende que esse é o princípio de Deus. Então vamos terminar o relato desta mulher, desta viúva. E eu vou novamente ler o verso 12 do início. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Ou seja, era verdadeiro o que ela estava dizendo. Que nem um bolo tenho. Não era muita coisa que ela tinha, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. A gente vai comer a última refeiçãozinha. Agora eu quero que vocês vejam a voz de Deus através de Elias. Não é Elias que está dizendo isso, é Deus falando através dele. Amado, eu sou somente o canal de Deus, mas Deus está falando através de mim, para você. Deus está querendo lhe ajudar. Você não pode ser ajudado, nem eu posso ser ajudado fazendo o nosso jeito. Precisamos nos enquadrar nos princípios de Deus. Olha como diz aqui o Senhor através de Elias. E Elias lhe disse: não temas. Eu quero dizer, vocês não vão perder, gente. A natureza humana diz: eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho. É pouco, Deus entende. A gente pensa que está sendo tão amoroso, tão generoso. Deus entende, pastor. E Deus não entende nada disso. Nós é que não entendemos como funciona a mente de Deus. Deus não entende isso. Porque para Deus isso continua sendo egoísmo. Ainda que você tenha tão pouco que só dê para você, ainda continua sendo egoísmo. Olha que a igreja de Cristo pensou no geral que só podia se ajudar quem tivesse muito. E olha que Deus ensina diferente. Quem tem muito e quem tem pouco deve pensar desse jeito, porque quem tem pouco nunca aumentará se pensar diferente, e quem tem muito nunca prosperará mais. A tendência é diminuir. Aleluia. Então a resposta divina disse, e Elias lhe disse: não temas. Eu quero dizer à igreja também, eu quero dizer a você que me escuta: não fique com medo de perder o que tem. Aleluia. Vai e faze conforme a tua palavra. Faça seu bolo, ok? Ele diz: faça conforme a tua palavra. Aleluia. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno. Aleluia, divida. Está pequenininho, faça um bolo pequeno para mim. Gente, a mulher já não tem muito, mas ele diz: aqui está o segredo. Pense primeiro no outro. Peça não para gastar para vocês, porque não vão receber desse jeito. Para gastar nos vossos próprios deleites. Não há bênção de Deus, porque essa não é a lei do próximo. A lei do próximo é que o Senhor está dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus será sempre amado, e ame o próximo. Vai ter sempre alguém para amar o próximo, sempre alguém para ajudar o próximo, sempre alguém para abençoar o próximo. E o próximo é aquele que ajuda primeiro. Aleluia. Quando você se dispõe a ajudar primeiro, você cumpre a lei do próximo, e Deus encontrará quem lhe ajude, ou quais as pessoas, no plural, que vão lhe ajudar. Aleluia. Então Elias disse: ok, faça um bolo pequeno, primeiramente para mim. Aqui está o grande segredo. Se ela faz primeiro para ela, não há bênção para ela. Ela está envolvida aqui, debaixo de um princípio, que se ela faz diferente, ela morre de fome mais o filho. Deus, na verdade, visou aquela viúva de alguma maneira e quis ajudá-la. Não sabemos o relato da vida dela, mas de alguma maneira nós focamos em si, que Deus queria ajudar Elias em si. Eu quero dizer uma coisa: Deus estava envolvido em ajudar aquela mulher. Não era que ele também não quisesse ajudar Elias, mas ele visou esta mulher. Mas Deus não pode ajudar se você quebrar os princípios dele. Não adianta nem orar, porque vai se cumprir a palavra que diz: pedis
Ou seja, você ora e não recebe, porque ora mal, para o gastardes nos vossos próprios deleites. Aleluia. Então, continuando, Elias disse: faça disso primeiro, ou seja, primeiramente divida com o próximo. Faça um bolo pequeno e traga para mim. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, que era a palavra de Deus, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A gente tem pensado: se eu tivesse também a palavra de um profeta falada assim para mim. Eu vou dizer a vocês que vocês têm mais do que a palavra do profeta. Vocês têm a palavra de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa até hoje para nós. Dai. Você começa dando. Dai e ser-vos-á dado. Aleluia. E ele diz: será dado a vocês boa medida, sacudida, recalcada, vos darão. Ele está dizendo: eu encontrarei pessoas para lhe dar de volta muito mais do que aquilo que você plantou. Nós somos uma árvore, assim disse Jesus, e nós precisamos estar dando fruto. Você precisa entender que uma das grandes lições de Cristo, quando foi até aquela árvore, olhar se nela tinha fruto e não tinha. Para que serve uma árvore sem fruto? Uma árvore que é típico dela dar fruto, para que serve? Se está na natureza dela dar fruto, mas ela não dá, para que serve? É um princípio que está envolvido aqui. Eu pergunto uma coisa: Deus está olhando para nós. Aleluia. E Ele está dizendo a gente: vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos a árvore boa para dar bons frutos. Se nós não queremos dar o bom fruto, para que, amado? Então qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido? As pessoas vão olhar para nós, não vão ver diferença. Nós não estaremos parecidos com Cristo. Não estaremos andando nas pisadas de Cristo. Não estaremos praticando a palavra de Cristo. Qual o sentido? Qual o sentido de termos só para nós? Não tem sentido, a própria natureza ensina. As árvores, as boas árvores estão dando frutos para alimentar primariamente as pessoas, amado. Assim somos nós. Nada do que Deus nos dá é só para nós. Deus, dai-me os dons é para a igreja, para benefício da igreja. Aleluia. Essa é a visão dos dons. Então, aquilo que Deus lhe dá não é primariamente para você. Por isso que alguns dizem: eu tenho um dom de cura, mas não sei porquê. Eu curo as pessoas, mas eu não me curo com esses dons. Ok, é porque Deus lhe deu realmente visando você abençoar as pessoas. Não foi visando você abençoar você. Mas não fique triste. Os dons, se você tem dom de cura, não é para curar você, mas eu quero dizer, Cristo levou as suas enfermidades. Aleluia. Você pode crer na palavra sem dom de cura nenhum e usufruir da palavra do Senhor e das bênçãos do Senhor. Ele não deixou você sem nada. Amém? É só a gente entender a palavra do Senhor, amado. Então, essa mulher foi abençoada porque ela se envolveu dentro do princípio da palavra do Senhor. Eu quero que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler alguns princípios aqui envolvidos. Nós vamos estar lendo algumas escrituras dentro dos evangelhos. Então, primariamente, nós vamos ler Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Do versículo 12 até o versículo de número 15. Então, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6. Do 12 ao 15, diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, é a oração que Cristo está ensinando,
Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estão percebendo a oração de Cristo? Quando pediram para ele ensinar a orar, ele diz: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como, ou seja, do mesmo jeito que a gente perdoa. É isso que envolve o coração de Deus. Ele está dizendo: Senhor, perdoe minhas dívidas, porque eu também, olha, eu também perdoo. Ele está dizendo: eu estou pedindo, porque primeiro eu sou um praticante. Você precisa estar envolvido em querer abençoar, em querer perdoar, para receber o perdão de Deus. Eu já tive experiências muito sérias. Eu falei para uma jovem para aceitar Jesus como Salvador. Eu orei por ela e ela disse: eu confesso Jesus como meu Salvador. E ela confessou direitinho, conforme a fórmula que nós criamos, que não é errada. Eu digo nós, os cristãos. Ok? Eu disse a ela: confesse desse jeito. E ela confessou direitinho. Diga: ela reconheço que sou uma pecadora. E ela reconhece que sou uma pecadora. E eu me arrependo. Pai, ela fez direitinho. Só que eu não vou entrar nesses méritos. Ela não conseguiu ser salva. E eu não entendi aquela história. Ela continuava novamente possessa, possuída. E eu falei: não tem morador nessa casa. E então eu sentei com ela e falei: vem cá, você confessou Jesus como Salvador, mas o milagre do novo nascimento não aconteceu. Eu perguntei: o que é que você guarda? O que é que você tem? E ela disse: eu vou lhe revelar, pastor. Eu odeio fulana, porque ela se envolveu na morte de uma filha minha. E eu odeio ela, eu não consigo perdoá-la. Amado, como é que Deus vai alcançar alguém que não está disposto a perdoar? Ela disse: eu não posso perdoar. Eu disse: sim, você pode perdoar. Só para você entender o tamanho era essa raiva. Eu disse: sim, você pode perdoar. Eu disse: diga comigo de todo o seu coração, diga assim: eu perdoo. E então ela disse: eu vou dizer. Então aquela mulher começou a: desse jeito, eu falei: perdoo, fale e perdoo. De novo, eu não saía toda a palavra, menos eu perdoo. Não sai. Eu fiquei assim olhando, primeira vez que eu vi uma coisa daquela, eu falei: não. Diga: eu perdoo. Eu tentei várias vezes. Eu digo: olha, rapaz, ela deu tanto acesso a esse espírito maligno que ele veio sobre ela e a aprisionou e não deixava nem que ela falasse. Mas graças a Deus que ele tem dado autoridade à igreja. E se tem uma coisa que as pessoas têm direito, é se querem liberar perdão, elas têm esse direito. E sabendo que Satanás não tinha aquele direito, eu disse: ok, então deixa eu orar por você. Coloquei a mão sobre ela e disse: espírito maligno que aprisionou e prendeu a língua dessa mulher para ela não liberar perdão, eu ordeno que teu poder agora esteja quebrado em nome de Jesus. Agora diga assim: eu perdoo. Ela disse: eu perdoo, consegui. Falou: amém. E ela aceitou Jesus como Salvador. Ficou debaixo de uma unção tão grande que durante horas ela ficou. Aleluia. Amado, Jesus está liberando. A gente às vezes pensa que o reino de Deus ele é bagunçado. Não, eu vou andar de todo jeito e ele ainda vai estar derramando. Olha a oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vai ficar melhor para o seu entendimento. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Aí diz o verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus, amado, ele está disponível para todo mundo. Mas se a pessoa não quer, ela não está disposta primariamente a perdoar, também não está preparada a receber o perdão do Senhor.
Aleluia. O que eu quero que vocês entendam é que esse princípio de primeiro começar a perdoar, a abençoar, a dividir, a ajudar parte da gente. Nós invertemos a ordem, queremos ser ajudados para depois às vezes ajudar, ou nem sempre é assim. Nós pensamos simplesmente em ser ajudado e por isso as coisas não acontecem. Porque diz a palavra do Senhor: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem pedem com intenção errada, pedem de maneira errada, porque pedem só para vocês, para gastar nos vossos deleites, só para pensar em vocês. E quando assim nós fazemos, é o mesmo princípio daquele homem mau, louco, que simplesmente construiu o maior celeiro e disse: alma, tem muitos em depósito para muitos anos, bebe, come e folga. Ele pensou só nele. E a palavra diz: é assim aqueles que, aleluia, simplesmente pensam em si. Nós precisamos pensar primeiramente no próximo. Vai pedir, vise, para que você está pedindo isso? Tem umas coisas que é até vergonhosa. O cara tem um carro, o crente tem um carro, e ele bota propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Não dá uma carona a um irmãozinho. Tira esse nome, que isso está só na fachada. Isso não é propriedade de Cristo, isso é propriedade tua. Você não ajuda ninguém, você não beneficia ninguém. É teu, é para tua casa, é para você, no máximo para a minha família. Pois é, não tem bênção nisso. Está envergonhando o nome de Cristo, é melhor tirar a faixa. Deixa do jeito que está, senão você vai envergonhar e vai trazer escândalo. Aquilo é propriedade sua. Não importa o que você fale, se você não aprender a doar, é somente seu. Aleluia. Esse princípio está envolvido em toda a nossa vida. Lucas 6, verso 37. Lucas 6, verso 37. Assim diz a palavra do Senhor: não julgueis e não serás julgado. Tudo começa com a gente. Pastor, não quero ser julgado. Pois é, você vai ter que fazer primeiramente uma parte, você não vai julgar. Veja que tudo começa da gente. Não julgueis e não serás julgado. Não condeneis e não serás condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Aleluia. Dai e ser-vos-á dado. Será dado a você uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, sempre começa com você querendo ajudar, também vos medirão de novo. Se você está pedindo para você, não vai haver bênção nisto. Pastor, eu quero essa parte que diz assim: e ser-vos-á dado. Está todo mundo querendo isso. Mas isso não é a ordem. A ordem é dai. Comece a dar. Comece a fazer. O que você pede não pode ser simplesmente para você. Ok? Isso vai contra tudo que nós pensamos no reino natural. Não é, amado? A maneira egoísta de pensar: eu vou perder, pastor. Eu vou empobrecer. Ninguém ficou pobre porque deu. Fica miserável quando não se dá. Aleluia. Nunca vi um justo desamparado. O justo é alguém que pratica a palavra. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A bênção do Senhor vai alcançar até seus filhos, os netos e assim por diante. Aleluia. Pode ser que o milagre não aconteça nessa semana, nem na outra, mas vai acontecer e virá em grande escala. Aleluia. Ainda vamos ler dentro dessa palavra. Eu quero junto com você abrir as nossas Bíblias em Lucas. Eu quero Mateus 7, ok? Mateus capítulo 7. Nós vamos ler versículos 7 e 8 e a gente vai encerrar em o nome do Senhor Jesus.
Mateus capítulo 7. Versículo 7 e versículo 8. E aí a gente vai pula para ler o 12, ok? Pedi e dar-se-vos-á. Isso aqui nos alegra. Olha a pastor aí dizendo, a gente pede e recebe. Ok, vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Que coisa linda, pastor. É só pedir. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Eu vou dar uma puladinha aqui, você pode ler depois tudo. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer que algo faça com você? Você quer que algo seja dado a você? Eu quero dizer que você precisa começar a fazer. Você precisa iniciar isso. Você precisa começar dando, abençoando. Esse é o segredo. Quando eu comecei a ler o que a Bíblia fala sobre a lei do amor, eu nunca tinha entendido. Porque a Bíblia diz, ainda que você entregue seu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso lhe aproveitaria. Eu nunca entendia direito. Até que um dia o Senhor me disse, tudo que você for fazer, tudo, você precisa ser motivado pela lei do amor. Não há benefício de fazer algo sem que aquilo seja, motivado pela lei do amor. O amor é quem cobre tudo. Você vê isso na Bíblia inteira. Jesus vê uma mulher viva chorando, o filho está morto. E ele encontra, ele se move. Quando a lei do amor está operando, sempre ela ajuda alguém. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chorou. Se você quer ver realmente os benefícios de Deus, você precisa vê-lo pela lei do amor, querer ajudá-lo. A sua intenção não é importante simplesmente fazer, mas eu preciso fazer com a boa intenção. Não é uma boa intenção quando eu peço só para mim. A boa intenção é quando eu peço para compartilhar. Aleluia. Eu preciso compartilhar. Você sabe que a palavra próximo quer dizer cooperar. É um ajudador. Quem é o próximo é o ajudador. É o cooperador. Você vai encontrar essa raiz. Próximo não é aquele que está simplesmente perto. É aquele que ajuda. Esse é o próximo. Então o amor de Deus, e o amor de Deus é o vínculo da perfeição. Ele está para alcançar sempre o próximo. Porque o próximo é o generoso. O próximo é aquele que abençoa. É aquele que não quer simplesmente com querer egoísta. É por isso que não há benefício de doar, nem que seja o corpo. Aleluia. Se não é bem intencionado. Aleluia. Dá toda a sua fortuna se não tiver o amor ali operando. A gente vê um fato desse, alguém dando, mas motivado pelo misto de ciúmes, de querer passar uma ideia que não era. A gente vê o fato de Ananias e Safira. Eles deram parte, querendo dar ideia que estava dando um todo, e aquela motivação, ela era satânica. Se eles viessem simplesmente dizendo, olha, foi por tanto, eu vou dar tanto, estava tudo esclarecido. Guardando não ficava para ti? Quem obrigou vocês a dar? Mas a intenção foi maligna. Então a gente não pode esperar que vamos ser abençoados quando a nossa intenção não é boa. Você entende que época de política, e não somente época de política, mas existem pessoas dando quantias generosas,
mas por trás, aquilo não é o amor de Deus. Visa-se algo muito maior, cargos maiores, aonde os benefícios durante os anos que vão colher é muito mais. Então aquilo não é generosidade, aquilo é maligno, porque por trás tem uma visão egoísta, uma visão miserável. Então aprenda e guarde. A palavra do Senhor nos ensina, quando pedirmos para gastarmos somente conosco, esse pedido ele é mau. Vise o próximo. Ande na lei do amor de Deus. A lei do próximo ela é uma coisa tão boa. E vise e foque. O próximo é o cooperador, é quem coopera, é quem ajuda. A lei do próximo ela é tão séria que quando nós lemos aquele jovem chegando até Jesus, e Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, aquilo em si não é nem mandamento exclusivo da graça, aquilo é mandamento da lei. Você vai ler isso lá em Levítico. Levítico fala sobre isso. Sabe por quê? Porque a lei, ela ensinava que as bênçãos caíam sobre quem simplesmente faz o bem. A Bíblia nos ensina na lei do amor que nós abençoamos até quem nos faz o mal. O nosso amor não é só sobre o próximo, ou aquele que nos ajuda. O nosso amor também deve ser para com aqueles que não nos ajudam. A nossa graça, ela nos proporciona um desafio muito maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos. Amém? Guarda essa palavra em nome de Jesus.